Então, você que é aí do setor Estrela d'Alva, a testagem é hoje, né, Suelen? Isso mesmo. É hoje, já está começando já, né? A partir das 8 horas e vai até às 5 horas da tarde, né? Respondendo então a pergunta do amigo Jamil. Jamil que queria saber onde é que está fazendo. Escolas Municipais Stefânia Alves Bispo e também professora Leonísia Naves. Nosso WhatsApp liberado para você, 99997-2005. Coronel Viveiros do Céu, o que é isso? Essa investigação da polícia que, num primeiro momento, apontou que o padrasto do menino, só para recordar, né? O menino Danilo, de 7 anos, né? Tinha sido morto. Num primeiro momento, o corpo estava desaparecido, depois encontraram o corpo, começaram-se as investigações. Enfim, essas investigações avançaram, a polícia prendeu o padrasto, né? Lá em 30 de julho, né? O delegado Hernani Kazer, né? É isso mesmo? Foi na pronúncia? Kazer, né? Ele disse assim, abre aspas, o crime foi puramente motivado pelo ódio que o padrasto sentia do garoto e dos outros 2 enteados. Já agora, nesta segunda-feira, dia 10, abre aspas para o mesmo delegado que conduz a investigação. A investigação teve mudança de versão, mas corroborada por diversos elementos de participação exclusiva do Ian. Coronel, decifre isso aí para nós. Estamos aqui, Murilo, durante as suas férias aí, houve um caso Baldi, né? Que houve uma repercussão aí nacional, Baldi foi preso, mais algumas pessoas envolvidas e tal, e eu disse aqui que deveria ser dado o direito de defesa para essas pessoas envolvidas, e algumas pessoas não entenderam muito bem. Então não é a defesa da pessoa, a polícia também erra, por isso que eu sempre achei que a polícia deve falar menos, principalmente no início das investigações, porque expõe pessoas e pode haver aí enganos também por parte de uma investigação, principalmente no início da investigação, quando não tem todos os elementos ainda. Agora, para mim, que fiquei 33 anos na polícia, Militar, né? Não é estranho que esse tipo de equívoco acontece. Por quê? Até as testemunhas são envolvidas pela emoção no início, então trazem informações que são equivocadas. Existem muito achismo no início de uma investigação. E não é errado que você parta de informações pouco seguras. Você tem que partir de alguma coisa. Então todas as informações são relevantes. E com o tempo você vai eliminando essas informações equivocadas. Então o processo é esse. É um procedimento normal. O que não é normal realmente é fazer especulações quando ainda não se tem elementos suficientes para isso. E eu acho que o grande equívoco aí foi isso. Por isso que sempre que eu digo aqui de prisões, eu digo, olha, é preciso dar a defesa da pessoa primeiro. Por quê? Porque é o contraditório, a pessoa tem o direito de dar as suas explicações, porque nem sempre o que a gente imagina que foi, realmente foi o que aconteceu. Então, foi um equívoco, a polícia está reparando agora o equívoco cometido. No entanto, eu não sei qual que é o alcance na vida da pessoa acusada, porque fica a mancha, fica a suspeita, nem todo mundo vai acreditar na inocência dele agora. Então, quer dizer, essa pessoa está marcada para o resto da vida com esse acontecimento, isso é lamentável. Tomara que a conclusão final aí desse inquérito, dessa apuração, porque me parece que havia ainda alguns procedimentos a serem feitos hoje, tomara que agora a polícia esteja certa, seja isso mesmo, porque há o risco ainda de haver um revés, depois vir novas provas, novos indícios. Então, digo e repito, esses casos precisam ser tratados com muito cuidado para que a gente não cometa erros condenando pessoas inocentes ou inocentando culpados. 7h51, Suelen. É porque, coronel, entrando aqui no debate, no primeiro momento foi divulgado aquele vídeo, né, do Ian, né, quando ele chegou na delegacia, ele contou uma versão
e dizendo que o padrasto tinha feito tudo o que aconteceu, né? E aí, é muito convincente, né, para a sociedade acreditar em tudo aquilo que ele falou, era muito fácil. Então fica aí essa análise, né, a se fazer mesmo, como o senhor disse. Era o momento de divulgar aquele vídeo, já que todo mundo começou a julgar o padrasto, que, como a polícia disse, não tem nada a ver. Na verdade, a polícia trabalha por eliminação, né? Ela recolhe todas as informações, é tipo o trabalho de imprensa mesmo. Recolhe todas as informações e checa uma por uma. Eu me lembro que quando eu fui chefe do serviço de inteligência da Polícia Militar, eu questionava muito a divulgação de informações antes de ter os dados confirmados. Então eu combati muito isso na Polícia Militar. Então vamos apurar primeiro, vamos dizer aquilo que é fato, para a gente não ficar distribuindo boato. E o boato é a famosa fake news, né? Então nós não podemos ficar nos atendo a esse tipo de coisa. Então, cada informação precisa ser cuidadosamente checada. Não é errado que a polícia recolha ou receba todas as informações que são disponibilizadas, mas é obrigação checar uma por uma e ir eliminando aquelas que são falsas e mantendo aquelas que são verdadeiras. Coronel Viveiros, na sua análise, chama a atenção uma coisa que eu vivi muito em todos esses anos aí no jornalismo, o calor da emoção, né? O crime, logo após ele ser cometido, é muito interessante como as pessoas têm as versões. Você chega logo após, o cidadão conta toda uma história. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma reportagem lá na Nova Vila de um atropelamento numa faixa de pedestres, perto do Parque de Exposições da Pecuária. E um cidadão chegou lá, me contou uma história com riqueza de detalhes. Daí a pouco chegou um outro e contou uma história diferente. Aí eu perguntei pro primeiro, aí eu perguntei pro segundo, melhor, você estava aqui? Tava. Aí eu só olhei pro primeiro e falei, ué, você não estava aqui? Não. Teve um caso muito famoso em Goiás, que eu não vou citar nomes aqui para não envolver pessoas, né? Mas teve um caso muito famoso que houve uma morte e logo no dia seguinte a polícia apresentou o culpado pela morte. E entrevista e tal, aquela história toda, e foi justamente na época que eu fiz essas observações. Eu era o chefe de serviço de inteligência na PM e disse, olha, esse rapaz não é envolvido na ocorrência. O que aconteceu? Sequestraram uma pessoa, né, e mataram essa pessoa. Foi um latrocínio. Só que no deslocamento, os criminosos jogaram um objeto da pessoa que morreu pela janela do carro, jogou no mato. Uma outra pessoa, uma terceira pessoa, achou aquele objeto e pegou o objeto. E foi encontrado pela polícia com esse objeto. E por conta disso foi dado como culpado pelo crime. E no final das contas... Não foi nem tratado como suspeito, não, né? Não, foi apresentado. Já foi condenado. Foi né? apresentado como culpado, né? Como sendo o autor do crime. E depois revelou-se que ele não tinha realmente nada a ver com a ocorrência. Então, esse tipo de equívoco acontece. E por isso que eu sempre digo, é preciso dar o direito de defesa. A pessoa precisa apresentar suas contraprovas, porque de repente nós estamos condenando o inocente e quando condenamos o inocente, o culpado é liberado, o culpado fica solto. Segunda questão, essas divulgações antecipadas, e é claro, costuma-se dizer assim, a imprensa fica em cima, os jornalistas ficam em cima. Ficam mesmo, é verdade, porque a sociedade cobra. A sociedade cobra do jornalista, do repórter, cobra dos veículos de comunicação o melhor da informação, não é? Agora, também não precisa os investigadores saindo, dando informações. Por isso que eu defendo muito, e já falei isso aí para os dirigentes das nossas instituições, Polícia Militar, Polícia Civil, a importância do porta-voz. O que é o porta-voz? É o cara que faz essa ponte. É o cidadão que faz a ponte entre a instituição e a opinião pública. Porque ele toma conhecimento de tudo que está acontecendo, conversa, nesse caso da Polícia Civil, por exemplo, conversa com o delegado passa para ele o que pode ser divulgado, o que não pode, e ele vem, ele é um cidadão que é treinado para isso,
Existe o Media Training, que é um treinamento que você faz para a pessoa ser porta-voz daquela instituição, empresas também fazem isso, e aí você faz essa comunicação sem criar nenhum tipo de transtorno, não é verdade? Com relação ainda ao padrasto do Danilo, a gente conversava aqui, eu, você, o Edinaldo, do quanto é importante o cidadão também prestar atenção nos atos dele, né? Eu fiquei aqui com a leve impressão de que a culpa caiu no padrasto lá anteriormente. Claro, nunca se deveria, isso não justifica de forma alguma, mas pode ser uma explicação o fato de que ele já tinha cometido um crime contra a esposa, que é a mãe do Danilo. Me parece que um esfaqueamento que inclusive o levou à prisão, né? E aí é muito comum para investigadores, para a polícia militar, para a polícia civil, para a imprensa, para a sociedade. Se alguém já cometeu um crime, é porque vai cometer outro. Sim, tem esse histórico que também pesa e precisa ser avaliado. A polícia também tem isso como uma referência, né? Os antecedentes criminais da pessoa. Eu entendo que isso seja uma carga muito forte para uma decisão da polícia na hora de fazer a investigação, de conduzir a investigação, de levar em conta esses antecedentes, até porque realmente a impressão que a gente tem é que uma pessoa que já cometeu um crime é propensa a cometer outro, mas isso é uma assim, suposição. Sim, né? é uma suposição. Agora nós precisamos tomar, ainda assim, e talvez até por isso nós temos que tomar mais cuidado. E um outro ponto, Murilo, que eu quero levantar aqui é a questão da imprensa. A imprensa vai atrás da informação realmente, mas qual é o papel da imprensa? Não é esse mesmo? Então, o que eu sempre disse na Polícia Militar é isso. Nós precisamos dar a informação, nós precisamos dar a informação correta, porque se não dermos a informação correta, a imprensa vai buscar a informação lá na fonte. E aí vai pegar e recolher as informações que são corretas, devidas e as indevidas. Então esse filtro precisa realmente ser feito pela polícia e, como você muito bem disse, o porta-voz da polícia é que precisa fazer esse filtro